Masculinidades em Debates, uma realização da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região e da Comissão de Equidade de Gênero do TRF da Terceira Região, com a direção da desembargadora federal Terezinha Caserta e coordenação da desembargadora federal Inês Virgínia e do analista judiciário Rafael Rios Ribeiro. Quero agradecer a todos os servidores da IMAG que tornaram possível a realização deste evento. E, sobretudo, quero agradecer a participação de todos que têm nos acompanhado nesses dias de debates. As perguntas serão muito bem-vindas, podem ser encaminhadas pelo chat do YouTube e serão respondidas ao final pelos nossos palestrantes. Meu nome é Ricardo Mendonça Cardoso, sou juiz federal substituto e tenho a honra de integrar a Comissão de Equidade de Gênero e de mediar os debates nesta data. Nosso tema de hoje versa sobre grupos reflexivos de gênero. Assim, sem mais delongas, passo a apresentar nossa primeira convidada de hoje, a antropóloga Isabela Venturosa. Bem-vinda, Isabela. Antropóloga, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas e mestra em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, da USP, e do Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU, da Unicamp. É também colaboradora da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, coordenando seu núcleo de masculinidades e facilitando grupos reflexivos com homens denunciados por crimes da Lei Maria da Penha. Isabela, obrigado pela sua presença. Por favor, com a palavra. Bom dia a todas as pessoas presentes. Queria agradecer ao Ricardo pela mediação hoje, pela companhia aqui, e também o convite. Fico muito feliz em estar participando desse dia de encerramento do evento. Congratulo vocês pela realização, acho que é evidente que é uma discussão fundamental para a gente aí que está interessada em fazer esforços no enfrentamento à violência contra a mulher, né, e na promoção da equidade de gênero. Também é um prazer estar aqui hoje partilhando um espaço com o Sérgio Barbosa, né, que é um colega já de longa data. O Sérgio foi uma das pessoas com as quais eu primeiro dialoguei nesse campo de trabalho com homens e masculinidades, ainda em 2013, então já faz um tempinho que a gente está na estrada, ele especialmente. Como foi dito pelo Ricardo, eu sou pesquisadora, sou antropóloga e também tenho um trabalho mais focado em experiências práticas, né? Eu atuo nesta ONG, no Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, com os grupos reflexivos de homens denunciados por crimes da Lei Maria da Penha, mas, primeiramente, eu entrei na ONG como uma pesquisadora, e o Sérgio faz parte dessa história. Na época, ele, ao lado de outros dois colegas psicólogos, Paula Prats e Leandro Andrade, que é faleceu em 2018, nos deixou, haviam fundado os grupos reflexivos que a gente continua realizando até hoje dentro da ONG, desde 2009, com a instalação da primeira vara aqui em São Paulo, né? Os grupos reflexivos, como vocês já devem saber, a maioria de vocês, são intervenções grupais com homens. A gente atua no contexto hoje de encaminhamento pelo próprio judiciário, que vê nos grupos reflexivos uma oportunidade de trabalho com os homens, não de um ponto de vista punitivista, mas de um ponto de vista em que a gente perceba um caminho de reeducação, né, de ressocialização e também, em certo modo, de prevenção, né, para que esses homens não reincidam. Eu, como pesquisadora, tenho acompanhado esse cenário no Brasil e percebido que a perspectiva de trabalho com homens é algo que inicialmente vai receber alguma resistência, né, porque a gente já tem um contexto no qual você tem uma dificuldade de acessar a verba e realizar trabalhos com as mulheres, né, a gente tem um contexto aí de mais de 5 mil municípios no último levantamento que eu vi, a gente tinha não mais que 400 delegacias de defesa da mulher, hoje isso já deve ter melhorado, mas
era muito pouco. Em 2013, a gente só tinha 72 casas-abrigo. A gente tem uma dificuldade quando essas delegacias só abrem durante o horário comercial, sendo que a violência a gente sabe que ocorre à noite e nos finais de semana, quando os homens estão em casa. Então, quando a gente chega propondo um trabalho de intervenção com os homens, pensando que isso é fechar a torneira, né? Porque antes a gente estava meio que fazia assistência às mulheres, fazia como podia, não no ideal ainda hoje, mas a gente não atuava com esses homens de uma maneira a produzir outras masculinidades, outras formas de estar no mundo onde a violência e o conflito não fossem a única ferramenta, né? E aí, quando a gente propõe os grupos, esses grupos ainda vão ter muita dificuldade em serem aceitos e serem implementados. Tanto é que a gente tem a Lei Maria da Penha em 2006, já na lei, personagens como o próprio Sérgio, que está aqui hoje, vão participar da sua feitura e vão fazer um esforço enorme para ter lá algumas linhas dedicadas à possibilidade de um juiz ou de uma juíza encaminhar os homens aos chamados centros de educação e reabilitação, que é até um termo que a gente não costuma usar no campo, na verdade. A gente trabalha muito mais essa perspectiva que é responsabilizante e de reflexão, entendendo que não é uma rehab de homens, né? Entendendo que não se trata de uma doença ou de uma patologia, o machismo e a violência contra a mulher, mas um dado extremamente social, extremamente cultural, produzido, né, desde criança, aprendido pelos meninos e etc. Então, a gente vai ter uma certa dificuldade nisso que vai se refletir na falta de diretrizes para atuar com esses homens. Então, a gente tem um documento que é da extinta SPM, que tem 4 páginas falando sobre como deve ser um grupo reflexivo, um serviço de responsabilização e atenção a homens, mas são só 4 páginas e acaba que cada espaço vai fazer um pouco ao seu modo, né? E, além disso, a gente vai ter um contexto no qual serão muito poucas experiências de grupos reflexivos no Brasil. Um dos primeiros levantamentos feitos em 2015 apontava para só 30 intervenções. Hoje, isso já está na casa de centenas, a gente vai ter outras intervenções que vão ser realizadas mesmo dentro do sistema judiciário, com as suas especificidades, né, em diferentes estados, mas a gente tem ainda uma dificuldade enorme. Tanto é que no coletivo, embora a gente tenha uma parceria firmada com a primeira vara aqui da capital, com o juizado, a gente atua desde 2009 sem encaminhamento de recursos públicos para a realização dos grupos. Então, o que a gente faz são grupos reflexivos, reuniões que são semanais, nas quais cada homem participa durante 16 semanas, 4 meses, é pouco tempo, e a gente faz um formato, né, que é de roda de conversa, hoje em dia estamos online, que só atua com 15 homens por semana, e com 15 homens por 16 semanas, né? Então, pensem, se vocês, o pessoal que é do próprio judiciário, sabe qual é o montante, os processos em aberto de violência contra a mulher, né? O que são 15 homens? Durante um ano, a gente pega 45 homens, se a gente for, né, fazer o cálculo, 45 homens numa capital como São Paulo, de um serviço, atuando com grupos reflexivos. O que é isso? A gente nem fechou a torneira, na verdade, ela está bem aberta ainda. Então, para realizar esse trabalho, a gente precisa de recursos, precisa de recursos humanos, precisa de espaço, precisa de diferentes grupos sendo realizados em diferentes regiões da capital, para que os homens tenham a oportunidade de ir em diferentes regiões. A gente hoje em dia está no Largo de Pinheiros, os homens têm uma certa dificuldade para sair dos seus trabalhos e chegar no grupo que ocorre das 6 às 8 da tarde, das 6 às 8 da noite. Então, esse trabalho precisa ser ampliado e precisa ser feito de uma maneira mais adequada e fazer ele em rede, né? Atuando com o restante dos equipamentos que atuam na prevenção da violência e no enfrentamento dela de uma maneira mais geral. Quero também frisar aqui na minha fala hoje que a perspectiva dos grupos reflexivos traz algo de muito novo na experiência dos homens, né? Antes deles, a gente não vai ver esses caras tendo experiência de falar em espaço algum. Falar, pensar sobre si, elaborar, enfrentar as próprias fragilidades e pensar de onde se originam os seus conflitos, né?
de onde vêm as suas questões. Então, o grupo reflexivo muitas vezes atua, os homens, a gente sabe no campo, que eles chegam putos da vida, né, chegam cheios de resistência, por que eu fui mandado para cá, mas a minha mulher armou para mim, etc e tal, mas eu não sou bandido, porque muito se vem nessa contraposição a o que é o bandido de verdade, né, ou o cara que é o psicopata que mata mulheres e eles que são trabalhadores, a mulher só, né, encheu o saco e, né, ela pediu de alguma forma, e não conseguem se responsabilizar inicialmente pela violência. E ao passar das semanas, eles vão entendendo aquele espaço como um espaço de troca e se vendo na fala dos outros e percebendo que não é um problema individual, é um problema social. É algo que está aí no aprendizado do que é ser homem no mundo, que vai carregar certas diferenças, ao passo que a gente pensa em classe, raça, regionalidade, religião e tudo mais, mas que vai ter algo de muito comum para a maior parte deles. E aí a gente, em 16 semanas, tenta fazer milagre, mas não dá para fazer um homem sair feminista depois de 50, 60 anos de, né, socialização machista, mas a gente percebe que eles passam a se... É um grupo reflexivo, né? Então eles desenvolvem capacidades reflexivas, críticas, para se pensar nas situações e reavaliar a sua própria criação, a sua própria socialização no mundo. E aí vão perceber que o machismo não afeta só a forma como eles são violentos com as mulheres, e são muito violentos com as mulheres, seja no espaço da casa, seja no espaço do trabalho, nas ruas. A gente sabe que os homens matam mulheres nas suas casas, são homens conhecidos e próximos, mas que eles também são mortos pelo próprio machismo, estão se matando nas ruas uns aos outros, os homens morrem ainda mais que as mulheres, se a gente for pegar as estatísticas. E isso não é uma questão de Olimpíada de opressão, mas de pensar que a gente está imerso num sistema onde essas diferentes formas de violência fazem parte de um mesmo contexto, né, no qual o homem mata a mulher, mata outros homens e é morto por outros homens na rua, por homens desconhecidos, o que nos ensina muito sobre masculinidade, né? Poucas são os estudos, né, há tempos atrás, que apontavam a violência urbana como uma questão também de masculinidade. Ela não é uma questão de masculinidade? Por que será que eles matam e morrem mais? E aí, acrescido a isso, eles passam a se questionar também, a tomar ciência de que as estatísticas de suicídio são maiores entre homens, as estatísticas de abuso de álcool e drogas são maiores entre homens. Por quê? Certas doenças, a expectativa de vida é menor. Por que homens aprendem a serem homens distantes do autocuidado, do cuidado do outro, e tão impregnados dessas ferramentas que não são ferramentas de diálogo, não são ferramentas de cooperação, são ferramentas de competição, de agressividade, de ter a última palavra, e de se sentir completamente anulado se não dá essa última palavra, se não tem o poder no espaço. Então, se eu não tenho poder, nada me resta, né? Só que é muito difícil ter o poder todo o tempo, né? Mesmo ter o poder significa ter algum prejuízo. E eles vão percebendo isso ao longo do tempo, que a masculinidade a gente brinca, né? Fala que não há nada mais frágil que a masculinidade, não há nada mais policiado que a masculinidade, e ainda é um fardo muito pesado para se carregar 7 dias por semana, 24 horas por dia. E o nosso desafio é não que esses homens ouçam isso e assumam a postura de vítimas da sociedade, vítimas de tudo, mas que eles percebam que isso faz parte de um cenário que eles podem mudar como protagonista. A gente pensa lá na Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se, a mesma coisa com os homens. Não se nasce homem, torna-se. Então é possível transformar. E aí a perspectiva dos grupos reflexivos é ampliar esses repertórios e fazer com que esses homens carreguem outras masculinidades que sejam norteadas por outros referenciais, que não tenham algo de masculino ou feminino, mas de certas perspectivas que estão carregadas de pressupostos ligados à equidade, à cooperação, referenciais mais saudáveis para eles e para as comunidades nas quais eles estão inseridos. E a nossa perspectiva, para finalizar, eu acho que eu já me alonguei bastante, né, é também
de pensar que esse trabalho que a gente faz está no viés que é preventivo, que não é punitivista, que busca pensar que esses homens podem se transformar e multiplicar essa perspectiva para outros homens do convívio deles, então pode ser algo muito mais potente, mas pensando em prevenção, a gente precisa ampliar esse olhar para além dos homens que são institucionalizados, denunciados. A gente precisa pensar que os grupos reflexivos são um modelo de intervenção com os homens que poderia ser aplicado com adolescentes, que poderia ser aplicado ainda com crianças discutindo o que é ser menino, sabe? Ser menino é muitas coisas. Ser menino é também brincar com as bonecas e aprender o cuidado. Ser menino é também poder chorar e expressar os próprios sentimentos. Ser adolescente é também saber o que é consentimento, que o corpo do outro precisa ser respeitado como um espaço que não é nosso. Então, para pensar em masculinidades, é preciso pensar em prevenção. E é preciso pensar também muito em diálogo com o que estão pensando e falando as mulheres. A gente sabe que as mulheres estão há muitas décadas, na verdade, centenas de anos, fazendo essa reflexão. E não dá, além disso, para fazer essa reflexão sem ter como pressuposto geral de que também é uma conversa que é interseccional. A gente não está falando de masculinidade de uma maneira genérica. As masculinidades também são distintas entre si e nem todo mundo tem todo o poder do mundo. Então é preciso pensar como a masculinidade está afetando homens negros, por exemplo. Por que eles são a principal população encarcerada, né? É preciso pensar como homens com deficiência, com algum tipo de deficiência, estão vivendo a masculinidade no mundo e sendo afetada também por ela, sendo colocado em outro lugar. São conversas que a gente precisa fazer para ontem. E aí é um prazer participar do campo e ver vocês fazendo essa conversa hoje aqui também. Obrigada, Poxa, gente. Isabela, muito obrigado pelas suas palavras. Acho que você foi muito clara e a gente vê que nós temos muito para avançar mesmo. O machismo é uma situação de privilégio, mas também uma situação de opressão para o homem, né? Nós, como homens na sociedade, nós não temos muita oportunidade de desenvolver outras formas de lidar com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, que não a violência, né? Isso vem desde casa, da educação, da escola, da igreja. A gente não tem muito espaço, né, para se descobrir homem de outras formas que não seja violência. E a gente acaba nós homens acabamos descarregando essa violência contra as mulheres, sobretudo, né? Mas também contra nós próprios, né? Contra a nossa saúde, nos colocamos em risco, contra os outros homens. Tem uma questão de que a gente se sente muito ameaçado pela homossexualidade, né? Do outro ou pela própria, e acaba tentando resolver essa questão também pela forma da violência, né? Então, creio mesmo que nós temos muito que avançar e precisamos abrir mais espaços, né, para essas discussões, para essas reflexões. Muito obrigado. Passo então a apresentar o nosso segundo palestrante de hoje, o Sérgio Barbosa, bem-vindo, filósofo, professor universitário, fundador dos Justiceiros, projeto para novas masculinidades possíveis, assessor técnico em formação e supervisão de grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher, integrante do Comitê He4She, gestor do projeto Tempo de Despertar no Ministério Público, que envolve grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher, cofundador da campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, e fundador do grupo GESMAP, Grupo de Estudos para Masculinidades e Paternidades. Obrigado, Sérgio. Seja bem-vindo. Você tem a palavra. Eu que agradeço o convite e já estou muito feliz de participar dessa jornada. Realmente é muito importante ter mais vozes e muito contente pela mediação e de dividir essa grande alegria com a Isabela, porque realmente foi um grande ganho para o coletivo, para a militância, para essa causa. E lembro até hoje, né, de
dos vários estagiários e de várias pessoas que passaram pelo coletivo feminista e fixaram raízes, ou pelo menos aprenderam ou contribuíram com alguma coisa no coletivo e que levaram para os seus estudos, para as suas pesquisas e para o campo de atuação. E o coletivo é um espaço onde eu pude, na cidade de São Paulo, né, logo depois da Lei Maria da Penha, concretizar um sonho muito antigo, um sonho que se cruza com a minha própria vida, com a minha própria história, com a minha própria forma de me ver, porque tudo aquilo que eu estou falando para vocês, eu também estou falando para mim, porque aprendi, né, a lidar. E, por exemplo, e quando chega uma pesquisadora, um pesquisador no coletivo, não, existia uma grande resistência. Eu falei, não, a gente tem que ampliar, a gente tem que abrir espaços, né? Hoje o Thales, que coordena lá, né, o projeto com outros colegas, o Flávio Urra, o Leandro Feitosa, que quando chegou também, eu conheci o Leandro em projetos com prostitutas, para você ver, no tempo em que a AIDS estava disseminando, e o projeto, então, na Associação Piracema, era um projeto de trabalho com prostitutas, travestis, as travestis, Michês, Largo da Concórdia, Butantã, enfim, a gente mapeou a cidade de São Paulo todinha. E uma das coisas que eu falei para a equipe, composta por vários outros técnicos, gente, a gente não está trabalhando com o cliente, a gente não está trabalhando com o homem, o cara chega aqui, faz o que faz, e a gente não consegue uma linguagem com o cliente. O que está acontecendo? As travestis, as prostitutas, eu acho legal, mas, sabe, eu tenho que trabalhar com o cliente. Inclusive, na PUC, a gente era conhecido como os putólogos, né? Porque conhecia tudo de putaria, de zona de prostituição, mas pouquíssimas intervenções com os clientes. Pouquíssimas. Era um deserto muito grande. Então, eu consegui uma bolsa, eu consegui um fundo, e eu deixei a equipe e fui para o ABC, né? Construir uma proposta comunitária, porque naquele período também político, era um político de abertura, era uma política em que se queria ampliar essa discussão de gênero. E eu lembro do primeiro seminário que eu levei essa temática na Federal do Rio de Janeiro, eu quase fui expulso da sala, porque eu comecei a falar da importância dos homens na paternidade, na saúde sexual reprodutiva e no enfrentamento à violência. Porque o seminário era Gênero e Políticas Públicas, e eu apresentei uma proposta de trabalhar com os homens. É claro que fui, né, assim, alguns momentos, mas também abri, né, olhos de grandes pesquisadoras. E muitas pesquisadoras também me apoiaram e pediram para eu trabalhar nisso, e uma delas, com muita saudade, a Eliette Safiotti, né? E no livro dela, ela fala que sem trabalhar com os homens, a gente vai continuar alimentando essa desigualdade. O livro dela, quem quiser ler depois, está aí à disposição, chama-se O Poder do Macho, editora FTD. Então, eu fui e parti para essa ação, como trabalhar com os homens. E dentro de várias capacitações, várias oficinas, SOS Corpo, SOF, o próprio coletivo feminista, Wilza Vilela, fiz algumas oficinas, ecos, e fui pegar essa metodologia e aplicar no grupo de homens. Claro que deu errado, claro que deu ruim. Não era isso, não era isso. Não era adaptar uma metodologia de trabalho com mulheres. O que é falado sobre maternidade para a paternidade? O que é falar de violência para os homens? O que é falar de corpo
para os homens. Então, eu tive que sair de novo do país e uma outra bolsa para o México, para o Canadá, para a Espanha, conhecer essa realidade e aí sim entender que era necessário problematizar essa questão do homem na sociedade. Antes mesmo de apontar caminhos e trazer uma perspectiva reflexiva, assim como Tom Anderson faz, é trazer uma perspectiva de uma coisa sistêmica, estrutural. E como trabalhar com isso sem ser, né, punitivista, sem ser positivista, e de uma forma que eu pudesse ter nesses grupos, mesmo antes da Lei Maria da Penha, pessoas aliadas, ou pessoas que fossem, homens que fossem participar desse projeto maluco. Então, a gente começou em Santo André, e logo em seguida, Flávio Urra se apresentou como voluntário, e a gente começou a criar uma dinâmica dentro desse processo, muito mais de investigação, de exploração, porque uma primeira coisa que a gente descobriu é que existe um grande vazio, um repertório muito curto de falas desses homens. Essa questão da violência, né, dentro dos grupos reflexivos, surgiu também como um grande espaço de acolhimento. Na verdade, os grupos reflexivos, antes de ser mesmo reflexivos, é um grupo de acolher. Um grupo falar, eu sinto a tua dor, mas eu também sinto que é necessário quebrar essa dor. É um espaço, como já foi dito em alguns grupos, até mesmo sendo repetido nos grupos do coletivo, um espaço sagrado de não repetir a mesma história, de não repetir as mesmas coisas que a sociedade impõe aos homens, nós homens. Pois todos nós homens aqui temos determinados códigos, determinadas formas, determinados botões que, diferentemente do que a Simone de Beauvoir falou, a gente já nasce homem. A gente já nasce numa sociedade patriarcal. É muito fácil ser homem. A gente não precisa se tornar. A gente precisa se destornar homem. Se eu não fizer nada, eu serei um homem que vou trabalhar, vou colocar comida em casa, quero minha esposa à noite, quero transar, quero trepar. Pronto. É muito fácil nessa sociedade nascer homem. A gente precisa desnascer homem. Eu acho que quando a gente entendeu isso e passou a ter uma conduta de um processo freiriano, de um processo baseado na pedagogia de Paulo Freire, onde eu preciso tornar esse homem protagonista da sua própria transformação, a gente conseguiu alcançar esses índices de diminuição de reincidência. Porque antes, e ainda eu estou elaborando isso com o professor Carlos Soares, lá da Federal do Ceará, como medir essa transformação? Porque a Isabela falou muito claro, eu não consigo transformar esse homem num homem feminista. Me perguntaram agora há pouco, numa entrevista que eu dei para a CBN, se eu considero um homem feminista, Sérgio? Eu falei, claro que não. Eu sou machista em tratamento. Todo dia, eu tenho que me policiar, me rever, me pedir ajuda às minhas amigas e ser franco para ver o que eu estou desfazendo dos meus privilégios, da minha condição de ser homem. Então, o grupo reflexivo passa a ser um momento onde homens com a mesma problemática, a mesma conduta, um homem A fala para um homem B e esse homem B escuta desse homem A determinadas coisas que também ele não consegue falar. Mas por estarem no mesmo lugar, nesse mesmo cenário, consegue desarmar, sair dessa armadura. E o impacto é muito grande quando eu coloco esses dois homens que nunca se conheceram com as mesmas histórias, com as mesmas vivências, com histórias de vivência
de violência na família, com homofobia, com misoginia, com preconceito. Então, quando esse homem começa a falar para esse outro homem, o grupo reflexivo se torna um espaço de escuta. Nós homens dificilmente aprendemos a escutar. A gente finge que escuta. Muitos homens cortam a palavra da mulher, né? Não deixam a mulher completar a ideia. Porque, na verdade, esse grupo reflexivo é para desconstruir esse medo das mulheres que não têm medo. É isso que é verdade. Desarmar aquilo que está armado. E os grupos reflexivos, então, foram ganhando esse corpo, conforme a Isabela falou, com a criação e a discussão da Lei Maria da Penha. Foi muito bonito estar naquele momento, em 2005, 2004, quando a gente começou a participar de uma ONG antes do coletivo, lá no Pro Mulher, Família e Cidadania, e lá que a gente formou a primeira base, Paula Prates, Leandro, e aí a gente falou, não, vamos fazer isso, e vamos trazer essa experiência, e vamos transformar essa experiência em um projeto político, porque é isso que hoje é esse meu papel, né? Eu tive que sair desse lugar, convidado pelo Ministério Público, para falar, olha, é possível o Ministério Público. Porque antes, pelo Ministério Público, era punição, 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 punição. Até a doutora Maria Gabriela entender o processo, rever a situação, que era necessário criar, dentro do Ministério Público, não uma alternativa, mas uma saída para a situação da reincidência da violência contra a mulher. Então, quando a gente vê que esse homem estava voltando a reincidir, não só com essa companheira, mas contra outra companheira, a gente fez esse projeto em Taboão da Serra. E o grande ganho, qual é o grande ganho do grupo reflexivo? E essa torneira nunca vai se fechar, como Isabela falou. É pegar determinadas falas, determinados sistemas dessa construção da violência e aplicar isso nos grupos de prevenção. Em homens que ainda não têm boletim de ocorrência. Em homens que têm um comportamento violento, mas as suas companheiras ainda não denunciaram. Então, o grupo reflexivo também funciona para isso. Ele tem essa identidade, essa característica de produzir projetos preventivos, com as falas, com os relatos, com os depoimentos e até a superação de homens que hoje, alguns desses homens que já passaram nos projetos, são multiplicadores. Multiplicadores em seus espaços familiares, multiplicadores em seus ambientes de trabalho, inclusive em alguns documentários, em alguns filmes. Então, quando a gente fala desse assentamento teórico, que é uma visão sistêmica e uma educação baseada no Paulo Freire, a gente sai daquele espaço de confortar a situação, porque tem homens que saem mais chatos, entre aspas. Eles saem mais questionadores nas suas relações. Eles saem com mais questões. Eles não entram no grupo reflexivo para se tornarem melhores homens, melhores pais, melhores maridos, nesse sentido. Eles começam a se questionar de seu próprio posição e resolver os conflitos, ou trazer os conflitos à tona, porém, sem utilizar a violência para resolver esses conflitos. Então, se você assistir um dia, eu posso até convidá-lo para assistir um grupo reflexivo, que hoje a internet facilitou. Acabei de sair de um. A gente questiona, a gente se questiona. E eu, como homem, entro nesse processo também. Ali não está só o Sérgio, filósofo, professor, tal. Ali também está o Sérgio com questões
também sobre a minha própria identidade, sobre a minha própria formação, sobre a minha sexualidade. Então, o grupo reflexivo quebra essa barreira entre facilitador e o cara que está lá cumprindo. E se torna uma coisa operativa, onde eu também vou interagir com outros conhecimentos. É lógico que a gente gostaria de seguir esse modelo do coletivo de 16, ou como o projeto em Santo André, de 20 encontros. Mas temos um tempo da justiça. Temos aquela coisa chamada processo. Então, hoje, a gente está fazendo 12 encontros, 10 encontros de 3 horas. Aumentamos um pouco mais a hora. E o que a gente tem percebido é que esses homens entram nesse processo reflexivo. Né? Então, eu estou bem feliz de estar aqui participando, divulgando, fazendo com que haja mais grupos no Brasil com estas características, com essas identidades. Que não seja um grupo que vai condicionar, onde eu vou perguntar A e ele tem que responder A. Esse modelo reflexivo permite, principalmente na minha experiência, ter um grupo em Presidente Prudente diferente do grupo de São Sebastião. Então, é muito interessante como esses homens no extremo oeste de São Paulo se comportam diferente do homem aqui do litoral de São Sebastião. É muito bom, muito, muito grato. E eu sou bem feliz porque há essa diferença. Porque não existe, como Isabela falou, um modelo único de masculinidade. Existem essas masculinidades que estão aí. E eu tenho uma equipe hoje muito bem afinada, que trabalha muito bem, né? E posso ter certeza que haverá mais equipes assim, em breve, em vários municípios do estado de São Paulo e no Brasil. Então, eu deixo esse meu grande recado, estou aí aberto às questões, perguntas, e vamos aí. Sérgio, muito obrigado. As suas palavras foram muito claras, muito inspiradoras. Parece-me que essa luta na desconstrução do machismo, no enfrentamento da violência da mulher, precisa realmente ser uma luta de todos, né? Não tem como pensar isso sem envolver os homens também. Me parece que é uma luta que não pode deixar de passar pelo direito penal. A punição é necessária, sim. A questão é que a punição vem muito tarde, né? E a punição sozinha não dá conta. Então, a gente precisa ir buscando outros caminhos. Nesse sentido, eu acho que os grupos reflexivos têm dado uma grande contribuição. E talvez o ponto seja nós encontrarmos formas de nos tornarmos novos homens, nos tornarmos novas formas de ser homens, em que a violência não seja o caminho principal, o caminho primeiro para a resolução dos nossos conflitos, né? Mas antes disso, o diálogo, a assertividade, né? O encontro consigo mesmo, a compreensão do outro, a empatia, né? Enfim, vou passar então para as perguntas que vieram pelo chat. Vieram duas perguntas que eu vou direcionar para vocês dois, e eu vou agrupar porque eu acho que elas estão relacionadas. Uma pergunta seria: como é possível obter os números, mapeamento dos grupos reflexivos? E a outra pergunta é do Rafael, membro da nossa comissão, né? Como sensibilizar as autoridades para a implementação dos grupos reflexivos, inclusive dando cumprimento à alteração recente na Lei Maria da Penha, no momento em que estamos vivendo governos com características mais punitivistas. Eu não sei quem gostaria de começar. Ricardo, você pode repetir a primeira pergunta? Claro. A primeira pergunta seria: como é possível obter os números, mapeamento dos grupos reflexivos? Tá. Para todo mundo que está nos acompanhando hoje, eu acho que um nome importante para ser conhecido,
no campo de estudos sobre grupos reflexivos é o do psicólogo Adriano Beiras, que é um pesquisador do Núcleo Margens da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo dos anos, o Adriano, que também já passou por uma ONG no Rio de Janeiro, que fazia grupos reflexivos, chamado Instituto NOS, foi realizando esses mapeamentos que são bastante detalhados. Eles mostram quantos tem, onde tem, quem são as pessoas, quais são as metodologias e quais são os fundamentos teóricos e quais são os resultados. Então, procurem Adriano Beiras como uma referência, tem uma série de artigos, mapeamentos que estão fáceis de ser acessados pelo próprio Google. Acho que é bastante por aí que a gente encontra dados. A universidade é uma interface muito forte de diálogo nessa produção de conhecimento sobre os grupos reflexivos no Brasil. Como fazer para sensibilizar as autoridades para promoverem os grupos reflexivos? Embora a gente tenha poucos dados, exatamente por essa dificuldade de acompanhamento dos grupos, vai pipocando um grupo aqui, outro ali no Brasil, sem muita padronização, sem muito, digamos, sem muita formalidade, institucionalidade, os poucos dados que a gente tem quando a gente fala de reincidência são, assim, brutais. Já em conversas com o próprio Sérgio e outros facilitadores de grupos, a gente sempre se depara com níveis na faixa de 5% apenas de reincidência depois que um homem passa por um grupo reflexivo. E isso a gente tendo diferentes formas de fazer, né? Grupos como o do Sérgio, que podem fazer 10, 12 reuniões, até grupos como o do Flávio Urra, no ABC, que chegam a 20 encontros. Para além disso, se a gente for procurar referências de intervenções grupais com homens aos moldes dos grupos reflexivos fora do Brasil, referências internacionais, a gente vai ter outros dados que também gritam na nossa cara. Olha, o trabalho com homens, ele é um trabalho essencial, fundamental, e ele pode ter um impacto extraordinário no que a gente tem de índice de violência. Então, não foi no Brasil que a gente iniciou esse trabalho, a gente tem trabalhos com grupos reflexivos na América do Norte, em outros países da América Latina, e lá a gente já tem acesso a dados que demonstram que os grupos reflexivos e as intervenções grupais com homens são extremamente eficazes. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Mostrar para juizado, poder público, os números, o quanto é eficaz. Foi só assim que a gente conseguiu um convênio com a prefeitura da cidade de São Paulo. E a gente conseguiu mostrar que a gente diminui a reincidência com os homens que imediatamente são encaminhados para o grupo. Não precisa mais ter aquele tempo, né? Então, registrou o boletim de ocorrência, delegacia, promotoria, juizado. Em menos de 30 dias, esses homens estão indo para o grupo. Agora, tem outros casos, né, que passa 3 meses, 4 meses, 5 meses. E isso precisa diminuir esse tempo, porque esse tempo, ele contribui para a vulnerabilização dessa mulher. E as taxas de feminicídio vêm crescendo, mas são homens que já cometeram violência e que não foram encaminhados para grupos. Ou porque não tem, ou porque o juizado, a estrutura ainda pensa, né, na honra, no poder, no patriarcado. Então, isso realmente é mostrar números, mostrar a resolução do problema. E o Antônio Beiras, que colega há bastante tempo também, quando começou a pesquisa, até antes, né, do Margens, do GESMAP, Benedito Medrado, colega também, Jorge Lira, de Pernambuco, da Universidade dos Institutos, que tem feito mapeamento. Só que existem iniciativas, como foi dito, iniciativas que são coisas que acontecem na comunidade. Por exemplo, a pastoral da mulher, o pastoral, eles fazem grupos
reflexivos, com homens que não têm um boletim de ocorrência, mas homens que passam numa situação de violência. Então, tem uma profusão muito grande, né? Existe realmente o mapeamento que foi realizado são das coisas oficiais, né? Mas existem outras coisas sendo realizadas aí no Brasil com um grande efeito também. Então, realmente o Antônio Beiras, os projetos, a própria campanha da fraternidade desse ano, eu já fiz 2 ações em comunidades que me pediram, né, fazer oficinas para essa temática sobre a questão do LGBT e ampliando isso. Foi uma grande dificuldade, mas com muita coragem esse tema foi colocado e está sendo posto, está tendo visibilidade. É uma coisa muito interessante. Então, obrigado. Veio uma pergunta que tem bem conexão com o que vocês estão colocando, é uma pergunta do Zizo Porto. À luz do que nos falam os palestrantes, pergunto, não seria interessante que uma instituição como a Justiça Federal tivesse grupos reflexivos de gênero e conscientização para servidores e até mesmo para juízes? Você quer começar, Isabela? Depois a gente passa com o Sérgio também? Olha, eu acho que deve ser da perspectiva do Sérgio também. Eu penso que todo lugar devia ter grupo reflexivo, né? Eu penso que todo espaço poderia ser um espaço para se discutir sobre desigualdades de gênero e masculinidades, né? Porque esse espaço é um espaço que a gente não vê em muitos lugares. A gente está muitas vezes dando, acho que o Sérgio também dando palestras sobre violência contra a mulher, falando de gênero e tudo mais, e a gente vê as salas apinhadas de mulheres, mas nenhum homem, poucos homens ouvindo. Então eu acho que fazer essa conversa direcionada aos homens, inclusive em cenários onde você tem homens com maior poder, digamos, né, figuras que são autoridades e tudo mais, é uma coisa super necessária e super positiva. A gente tem algumas experiências de fazer essa conversa sobre grupos reflexivos, de ser chamado para dar capacitação em diferentes espaços, na verdade. Eu já fui chamada para falar sobre grupos reflexivos no contexto de serviços de acompanhamento de medida socioeducativa com jovens em meio aberto. Eu já fui chamada para falar de grupos reflexivos para o pessoal que atende na saúde. Então, eu acho que é possível ofertar esse tipo de discussão, não só no contexto de homens que foram encaminhados pela justiça, mas em diferentes espaços onde essa discussão é necessária, né? Porque a gente sabe que o machismo e modelos nocivos de masculinidade estão em todos os lugares que os homens estão. Exatamente. Isso aí podia ser muito bom, porque um grupo reflexivo é um espaço de cura, no sentido grego, no sentido filosófico, no sentido terapêutico, porque você ali vai começar a repensar criticamente suas atitudes, seus comportamentos, não só aplicado a homens autores de violência. E eu tenho feito algumas experiências assim. Algumas pessoas do entorno aqui da cidade de São Paulo me chamam para fazer algumas palestras, falas com mulheres em alguns centros de convivência. E eu tenho notado também que os grupos reflexivos funcionam também para as mulheres que são vítimas dessa violência, né? Porque é necessário também, porque não é só discar 180, parece fácil. Parece, então fazer uma denúncia, fazer tal. Não, você está mexendo com muitas coisas. E fazer um grupo reflexivo com mulheres, eu fiz essa experiência em Embu, foi muito rico para as mulheres e para mim. E ultimamente eu estou com um curso para VCM de uma cidade onde queriam que eu começasse pela base. Eu falei, não, eu vou começar pelos comandantes.
pelos supervisores, pelos inspetores, porque é lá que eu preciso trabalhar. A mesma coisa que eu fiz também no grupo reflexivo, uma grande empresa de informática que queria que eu fizesse com o pessoal do telemarketing. Eu falei, não, eu só vou começar o projeto se eu fizer com CEOs. Então, se reuniram 9, né, CEOs por essa forma aqui eletrônica, e eu fiz um grupo reflexivo com uma grande empresa de telecomunicação, um grupo reflexivo. E eles tomaram um choque e puderam identificar nas suas práticas o machismo, né, o racismo, a homofobia, e eles se perceberam, então, que precisa repensar muitos. Porque, primeiro, uma grande empresa ter 9 homens CEOs e nenhuma mulher já me indica uma coisa, já me indica uma necessidade de mudança. 9 homens CEOs. Então, alguma coisa já está errada. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Isabela. Essa pergunta me trouxe mesmo uma preocupação. Eu sou juiz previdenciário, né? Em São Paulo, na maior parte do Brasil. Nós somos, existem várias juízas, muitas juízas, né? Mas numericamente nós ainda somos maioria, os homens. E veja, um sinal, um reflexo, né, de que o homem morre mais cedo, inclusive pela violência. O maior público que a gente atende são mulheres. Embora a gente não lida, o tema da violência contra a mulher não é muito afeta a competência da Justiça Federal, mas a gente tem um relacionamento aí que talvez a gente precisasse compreender mais esse lugar de fala da mulher, né? Precisasse, assim, ter mais espaço, enquanto a gente não consegue trazer mais mulheres, né, que é o nosso desejo, trazer mais mulheres para compor a magistratura, que nós, homens, dentro da magistratura, possamos melhorar nosso diálogo, né, com o público que a gente atende, homens e mulheres também, né, em grande quantidade de mulheres. Vieram várias outras perguntas e comentários, mas, assim, infelizmente, pelo adiantado da hora, não seria possível a gente responder todas as perguntas, eu peço desculpas. Então, assim, a gente estaria encaminhando para o final, e aí eu peço, então, Isabela e Sérgio, as últimas considerações de vocês para a gente ir encaminhando para o encerramento. Isabela, você pode começar? Eu queria finalizar agradecendo o espaço mesmo, dizendo que essa conversa sempre me alegra fazer essa conversa e ampliar ela para outros públicos, dialogar com outras pessoas, aprender muito na interlocução, né? Porque a gente trabalha com grupos reflexivos, mas a gente desconhece alguns dos espaços nos quais os servidores estão inseridos, e eu sei que a troca pode trazer muitas ideias, muitas questões para pensar. Então, agradecer a você, Ricardo, o convite, agradecer o Sérgio pela interlocução, e falar disso. Eu acho que falar de masculinidades é essencial. Como uma mulher feminista, não são todas as mulheres feministas que vão concordar comigo, mas eu acho que a gente não muda sozinha. A gente já mudou muitas coisas, a gente já garantiu alguns direitos ao longo dos séculos por aí, a gente não tem esses direitos garantidos para sempre, então a gente está sempre tendo que se organizar e se manter aqui demandando e fiscalizando tudo para eles permanecerem, né? Mas é preciso que os homens também parem para pensar sobre essas questões, é preciso que eles também reflitam sobre questões que estão no campo da reflexão sobre gênero, sobre as suas próprias vidas, como eles são afetados pelo machismo e como isso afeta outras pessoas da vida deles, para que a gente possa viver num mundo melhor, né? Num mundo com mais equidade. Isso não significa que os homens têm alguma perda em termos de direitos, né? Essa é a perspectiva que você tem que assumir aqui. Perder privilégio não é perder direito, é respeitar o outro para viver uma vida com mais equidade. É isso, gente. Muito, muito obrigada. Agradeço muito a escuta. E estou à disposição. Quem quiser, pode chegar por e-mail, pode chegar pelas redes, eu sou fácil de encontrar. E conheçam o Coletivo Feminista. Estamos no Instagram, publicamos muitas coisas, temos blog falando de masculinidades, vídeos no YouTube. Estamos aqui.
Um beijão para vocês. Sérgio? Que legal, que legal. Isabela, parabéns pela fala, pela grande oportunidade de estar te escutando novamente. E grato pelo convite de estar aqui compartilhando com vocês todas e todos, porque realmente a necessidade de repensar essas masculinidades. E aí eu vou finalizar o seguinte: não é eliminando masculinidade, não é eliminando da masculinidade essa coisa chamada tóxica, né? Porque criou assim uma moda, né? Masculinidade tóxica, porque veio como uma moda. Eu acho que a gente precisa entender essas masculinidades e como que elas são performáticas, como que elas nos levam e criar um espaço de confiança, acolher, né, acolher essas necessidades que não são escutadas. E esse é um espaço disso. Permitir que sair desse privilégio, como Isabela falou, não é deixar direitos, é entender que nós, homens, né, que estamos aqui nesse momento e vamos para a sociedade, a gente precisa despertar, a gente precisa acordar para essa nova sociedade. Principalmente agora, em período de pandemia, em período onde a gente tem um isolamento, distanciamento, em que essas novas configurações farão parte do novo perfil dessas masculinidades, desse jeito de ser homem, dessa sociedade. Só gratidão, muito obrigado, podem contar comigo, Projeto Justiceiros, Tempo de Despertar, podem entrar em contato e a gente fazer compartilhar aí as experiências nos grupos. Sérgio, Isabela, muito obrigado. Foi muito bacana, viu? Gostei muito. É uma pena mesmo que, pela limitação do horário, a gente precise ir encerrando. Gostei muito dessas últimas ideias de vocês. Realmente, perder privilégios não é perder direitos, é ampliar possibilidades para si próprio, né? De relacionamentos com o mundo, com as pessoas, com pessoas diferentes, né, com a companheira, com a família, com os filhos, né? Novas formas de lidar com as próprias dificuldades que todo ser humano tem, né? Não necessariamente recorrendo à violência, né, ou a estereótipos, né, do que é ser homem numa sociedade machista, né? Eu creio que nesses dias, nesses momentos de muita dificuldade que nós temos vivido, né, na pandemia, esses dias de debates foram muito profícuos e que a gente pôde refletir mesmo sobre diferentes e infinitas possibilidades de cada ser humano desenvolver e realizar seu próprio potencial. Todas essas possibilidades iguais em dignidade, merecedoras de liberdade, de justiça, de respeito, dentro dessa democracia que a gente tanto almeja alcançar. Bem, finalizando, agradeço mais uma vez a vocês, agradeço a todos os servidores da IMAG que tornaram possível a realização desse evento, aos membros da Comissão de Equidade de Gênero, os coordenadores, a desembargadora federal Inês Virgínia e o analista judiciário Rafael Rios, a direção da desembargadora federal Terezinha Caserta e, sobretudo, agradeço a participação de todos que nos acompanharam nesses 4 dias de debate. Dessa forma, eu vou declarando encerrados os trabalhos de hoje e desejo um bom dia para todas e para todos. Muito obrigado.